E agora queremos convidar a todos os palestrantes desta manhã, juntamente com o Dr. Stefano Vitali, a virem para a gente poder fazer a nossa mesa redonda aqui no palco. Por favor, Henrique, Tiago, Silmar, Vitor, Dr. Stefano, e convido o coordenador desse debate, que será o Leandro Araújo Nunes, historiador especialista em organização de arquivos e coordenador técnico do projeto Portal da Imigração Italiana em Minas Gerais, que a partir de agora assume a palavra. Esse debate tem como tema a imigração italiana, tecendo uma rede integrada de informações no Brasil e na Itália. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a organização deste seminário e aos membros aqui da mesa redonda, dizer que a comunidade arquivística de Minas Gerais está muito contente com a presença de grandes especialistas hoje aqui em Belo Horizonte. E que nós vamos fazer rapidamente, né, o debate em função do tempo que nós temos, né. Queria informar a todos que o projeto de elaboração de um portal da imigração italiana em Minas Gerais também está sendo chamado de Arquivo Virtual da Imigração Italiana de Minas Gerais. Ele já foi dado início. A participação dos especialistas aqui já estão trabalhando como colaboradores desse projeto. E eu gostaria, inclusive, de renovar o convite feito ontem por Silvia Altiati, feita ao Dr. Stefano, de continuar na colaboração. Eu queria estender esse convite a todos os demais. Este projeto tem a realização da ponte entre culturas, na pessoa de Giusy Zamana, e da Silvana Riccioli, que é da Associação Internacional de Competências Empresariais. Conta ainda com a colaboração de alguns profissionais que não estão aqui presentes na mesa. Eu queria chamar a atenção para a participação de Marta Toffolo e Stanley Saboretti, de Domingos Giroletti e Silvia Alciati. Bem, para começar o debate, eu gostaria de aproveitar a presença dos especialistas aqui e que eles pudessem compartilhar com vocês uma primeira sugestão que eles pudessem dar para o desenvolvimento desse projeto que nós temos. Eu gostaria que eles falassem um pouco alguma questão relacionada ao desafio que nós pretendemos enfrentar agora para se construir esse portal da imigração italiana. Já foi tocado num assunto relacionado à questão de orçamento, quer dizer, ele tem que ser um projeto sustentável ao longo dos anos. Ele tem que ter financiamento para ele poder se manter. Ele tem que incorporar uma quantidade de documentos que é muito grande. E nós precisamos pensar como vamos planejar essa inserção de documentos no banco de dados e como que nós vamos trabalhar depois com a guarda desses documentos. Podemos pensar ainda que, se outras instituições já começaram projetos semelhantes,
como o Museu da Imigração de São Paulo, como o Arquivo do Estado do Espírito Santo e até mesmo o Antenati, na Itália, como é que nós poderíamos integrar com o nosso projeto, o nosso portal, nos envolver com esses projetos que já foram iniciados. E aí fica uma questão até mais abrangente. Será que nós permaneceríamos no portal da imigração italiana em Minas Gerais? Ou até mesmo poderia ser o caso de fazermos um portal da imigração brasileira, de imigração italiana no Brasil, ou simplesmente um portal da imigração no Brasil em que pudesse conter também os italianos. São questões que não são fáceis de resolver, mas precisamos pensar se nós queremos ter um portal por décadas. Não é um portal que nós vamos construir para funcionar durante um ano, é muito mais do que isso. E são questões, então, que eu gostaria que a quem se habilitasse e quisesse contribuir, né, que falasse um pouco sobre esse desafio, partindo da sua experiência profissional em cada instituição. Na verdade, o Leandro falou de algumas dificuldades da questão financeira, questão estrutural, questão de manutenção, que eu ressaltei aqui, e ele reafirmou muito bem. E eu preocupo também com a questão da pesquisa. A gente, às vezes, fala em portal e pensa muito na documentação sobre iguais instituições públicas, né? E eu tenho milhares de páginas de documentos hoje sobre a guarda de pessoas privadas, de imigrantes, de famílias privadas, de italianos, de espanhóis, de japoneses. Enfim, eu acho, toquei nesse assunto só para a gente frisar que a documentação ainda está a ser encontrada. A gente ainda não temos tudo sobre a guarda do Arquivo Público do Espírito Santo, do Arquivo Público Mineiro, do Arquivo Nacional, do Museu da Imigração. Agora, em relação ao portal, eu, como gestor, na minha opinião, eu acho que a gente, olhando, sugeriu um pensamento se a gente fazia ele estadual, municipal ou no âmbito federal. Eu acho que a gente tem que preocupar em manter a proveniência do acervo. Então, eu acho que sim, seria interessante um portal a nível federal sobre migrantes do Brasil, mas eu acho que a proveniência de cada acervo, de cada instituição, e essa autonomia, poderia talvez ficar por baixo de um guarda-chuva, talvez o Arquivo Nacional ou alguma outra instituição. Mas, na minha opinião, acho que essa proveniência do acervo teria que ser mantida e respeitada. Bom, eu vou ressaltar só uma observação rápida. Para mim, um dos grandes desafios de fazer um portal sobre imigração, sobre imigrantes italianos em Minas Gerais, é conseguir, e olhando muito para São Paulo nesse sentido, é conseguir identificar as trajetórias desses imigrantes, como eu mencionei rapidamente na minha fala, né? Como que essas migrações internas de italianos que ocorreram em território brasileiro, né? Que fixaram em São Paulo, depois foram para Minas, de Minas foram para São Paulo. Como a gente consegue, por documentos, pela documentação, identificar tais trajetórias e saber onde essas pessoas acabaram se fixando, né? Então, faz parte da pesquisa isso, né? De fazer uma pesquisa profunda para tentar entender essas trajetórias e realmente identificar esses imigrantes como sendo fixados a posteriori em Minas Gerais. E outra breve observação sobre a manutenção é algo que nós lidamos diariamente no acervo digital do Museu da Imigração, com problemas com relação à manutenção de acervo que sai do ar, por exemplo. Enfim, as pessoas, não dá 2 segundos, 3 segundos que o acervo cai, toca o meu telefone. A pessoa, caiu o acervo do museu, o que a gente faz? Enfim,
é uma das grandes dificuldades que a gente tem, não só por conta do acesso elevado que existe de pessoas pesquisando, né, e tentar fazer desse acervo o mais eficiente possível, né, no que diz respeito à manutenção. Acho que nós tivemos umas conversas aqui preliminares, acho que a gente já conversou mais ou menos umas 7 horas de bate-papo sobre essa questão aqui. Eu acho, o Thiago falou algo que é muito importante, proveniência dos acervos, né, e respeitar sempre a proveniência dos acervos, né, o que é do Arquivo Mineiro, né, está sempre referenciado como Arquivo Mineiro, do Espírito Santo e assim sucessivamente. Né. Outra questão é a segurança da informação, né, como que a gente vai, quem é que vai ser o responsável por esse guarda-chuva, né? Então tem que definir, é um portal de Minas, né, vai ser um portal feito para a imigração em Minas, tem a possibilidade de fazer em nível nacional, como que a gente vai conversar com o Arquivo Nacional, conversar com os outros arquivos também, principalmente do sul do país. Né. Então, e qual é o objetivo desse projeto? Nós temos um projeto que o Arquivo Nacional fez como guarda-chuva, que é o projeto Memórias Reveladas. Todos os arquivos participaram, vários arquivos participam ainda, que é sobre os documentos da ditadura, né, do DOPS, né, das antigas DOPS. Ou seja, nós alimentamos esse site, né, nós temos lá quase 80 mil imagens lá no site do Memórias Reveladas. As pessoas, para terem acesso a essa documentação, acessam o site e localizam informações do arquivo público, ou seja, cada documento que está lá está referenciado de acordo com a sua origem. Então, isso deve ser mantido, até porque é a chance, eu vejo agora, com a era da informação, na tecnologia digital, a oportunidade que os arquivos têm de aparecer, de mostrar o que tem, de mostrar o seu trabalho. Né? O Arquivo Público do Espírito Santo, ele tem seu carro-chefe como esse projeto da imigração. Né? Ele ficou conhecido estadualmente como esse projeto da imigração, e mais ainda agora com um local onde se pesquisa a história das famílias, um local onde se pesquisa a história de todas as etnias que contribuíram para a formação do Espírito Santo. Não só a italiana, não só a europeia, como todos os outros povos europeus, como já mostrei aqui, são todos os imigrantes, mas também os indígenas, mas também os povos africanos. Nós já fizemos exposições de trabalho também sobre os ciganos, ou seja, o Arquivo de Estado se transformou nessa referência em função dessa democratização da informação. Eu acho que se pensar um projeto desse nível, e particularmente, com um projeto Imigrantes, há 20 anos já, inicialmente nós pensamos 4 anos, porque 4 anos é um período de governo, conseguimos entregar no fim de um primeiro período de governo, praticamente aí quase 40 mil imigrantes. Hoje tem mais quase 55 mil, perdão. Então, quer dizer, a gente tem que pensar em longevidade. Quem é que vai manter isso? Eu estava conversando com a Silvia, estava falando aqui ontem, responsável do Arquivo Nacional pelo Memórias Reveladas, de não estar lá para responder, por exemplo, a pergunta de algum usuário dos outros estados se der algum problema no site. Ou seja, o arquivo tem que manter, o Arquivo Nacional tem que manter, tem que ter alguém lá para manter. Então, acho que o primeiro passo é o seguinte, qual é o objetivo, qual o projeto queremos? Eu acho assim, não tem como deixar de aproveitar essa oportunidade única que é o colaboracionismo. Vocês percebem, se a gente abrir para a pergunta aqui, alguém vai começar a falar um pouquinho, olha, eu sou de tal lugar, o meu bisavô veio de tal local, ele veio num navio tal. E 2 perguntas de ontem, das 3 que tiveram, as pessoas, olha, eu tenho documentação, como que eu posso colaborar com isso? Ou seja, as pessoas estão abertas a colaborar, elas querem participar. E a gente tem que entregar, a gente tem que disponibilizar essa informação para as pessoas, sabe? Democratizar a informação. Olha aqui, a história de sua família está aqui. Você pode contribuir mais? Você pode ajudar a descrever mais sobre a história dessa família? Ou seja, os arquivos disponibilizam isso e de forma interativa, de forma colaborativa. As pessoas, por meio desse portal, por meio desse site, elas podem preencher esses dados. Como já acontece em vários programas de genealogia, todos os programas de genealogia são assim. O Antenat também, ficou claro aqui ontem que vai abrir esse espaço também para as pessoas fazerem a indexação, e quem vai fazer são os interessados, os familiares. Então, se a gente pensar num projeto desse, é um portal da imigração com os registros de imigrantes, principalmente os registros de chegada.
as listas de navios, recenseamentos e tudo. Fazia uma descrição, mas tem que ter uma ponte, um elo para as pessoas que queiram inserir mais dados em suas árvores genealógicas. Ou seja, a gente tem que pegar, vamos dizer assim, uma carona num projeto que já tem um projeto voltado à genealogia, né? E pensar também na longevidade. Quem vai guardar essas informações? Qual o tamanho, qual o recurso que vai precisar para se manter isso? Quanto vai ser preciso investir? E quais são os parceiros que a gente precisa para manter esse projeto, né? O projeto Imigrantes do Espírito Santo tem 23 anos, né? A gente imaginou para 4. Sabe? Então, olha só como que a gente tem que pensar para daqui a 20, para daqui a 50 anos. A gente tem que pensar para as próximas gerações. Então, é pensar um projeto agora, discutir muito. Nós estamos no início de uma discussão, mas eu acho que é possível. A gente tem que pensar grande e pensar localmente também, pensar nas duas situações. Porque é muito trabalho, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que aproveitar essa vontade das pessoas em participar, essa vontade das pessoas em colaborar, essa vontade das pessoas em reconstruir sua própria história. Isso é muito interessante, do ponto de vista até psicológico, né? Reconstruir sua história familiar, é compreender-se, né? Entender como cidadão, como fazendo parte de uma família. A minha história, a história dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, dos meus trisavós, e assim por diante. Se eu reconstituir sua história, automaticamente estou reconstituindo a história de uma comunidade, de um país, né? Eu estou reconstituindo a história de uma humanidade. Então, assim, o nosso incentivo para que as pessoas estudem história da família é nesse sentido, que abre um campo enorme para as pessoas pesquisarem a história e da importância da história local e história mundial, né? Então, assim, temos que discutir muito, eu acho que é possível, é um sonho antigo que eu tenho, que o Projeto Imigrante Espírito Santo ele tenha uma funcionalidade nesse sentido, das pessoas, dos descendentes, contribuir com informações de forma colaborativa e online, entendeu? É um passo, mas a gente pensa que é um passo grande a ser dado, é uma responsabilidade muito grande. E a preocupação é como manter isso, né? Porque eu não vou ficar eternamente no arquivo público, né? A gente não fica eternamente no projeto, mas, assim, como abrir e como trazer as pessoas para participar dessa proposta. Então, essa é a nossa colaboração nesse sentido. Obrigado. Obrigada por ter me incluído nesse debate. Obviamente, pelo que diz respeito à contribuição que a Itália, que o nosso país poderia oferecer a um projeto desse tipo, ele trataria de uma contribuição que ela tem início pela identificação de quais poderiam ser as fontes através das quais será possível identificar as pessoas, principalmente, que partiram como imigrantes em direção ao Brasil e talvez também em direção a outros países, a outras nacionalidades, outras áreas geográficas, mas a coisa mais importante é identificar as fontes que tratam a imigração. Por que digo identificar? Porque, efetivamente, em geral, ainda esse trabalho não foi feito, não tem nada específico nesse sentido. Devo dizer que, em geral, se eu me confrontar com aquilo que vem aparecendo na parte da manhã, entre os que os nossos colegas brasileiros apresentaram, eu posso dizer que pela atmosfera que a gente percebe aqui, outro canal? Per ciò che riguarda l'immigrazione nello spirito pubblico in Italia, italiano e brasileiro. E repito, na Itália não existe nesse momento um grande conhecimento da importância que a imigração italiana teve pela história de algumas áreas geográficas, de alguns países e de alguns continentes, a gente poderia até dizer. É um tema substancialmente subvalorizado. Me parece, por uma das considerações que eu, como italiano, eu posso fazer,
depois de ter participado desse seminário, existem, evidentemente, alguns problemas que dizem respeito, a um lado, à nossa identidade nacional e talvez também um problema de remover historicamente esses temas. Tem um problema também de dificuldade de enfrentar, em geral, o problema da imigração em um momento no qual a Itália se coloca, ela é tomada por um fenômeno de imigração que ela não está conseguindo enfrentar e gerir da forma política, mas também da forma cultural mais adequada. Então, esse é um dos dados que eu gostaria de colocar aqui como ponto de partida e enfrentar, de um ponto de vista histórico, esses problemas da imigração. Seria para o nosso país um elemento absolutamente central e importante justamente para obter um conhecimento histórico daquilo que nós somos e daquilo que nós fomos. Melhor do que aquilo que nós somos, né? Porque nós fomos em algum momento, né? Do ponto de vista de migração. Então, eu acho que seria muito importante para nós participar do projeto, como aqueles que nós indicamos, participando como, em primeiro momento, uma identificação das fontes, das quais pegar informação sobre essas correntes imigratórias. E aquilo, como a palavra italiana, nós definimos o senso das fontes, saber onde encontrá-las, onde ir para encontrá-las. Aquilo, pelo que diz respeito à imigração, existem dois aspectos. O primeiro é um tipo que eu diria que não é difícil de enfrentar, que é o problema das políticas sobre a imigração. Sobre isso, na verdade, existem em nível também central, no arquivo central do Estado, existem fundos arquivistas facilmente identificáveis e muito estudados, a partir dos quais nós podemos ter observações gerais e informações gerais, mas aqui o problema é outro, é aquele de saber de quais fontes, microinformações, justamente nós podemos estabelecer, identificar em nível de informações realmente individuais e das pessoas, dos indivíduos, quem e como, através de quais percursos nós temos, quais pessoas foram protagonistas dessas ondas imigratórias. Esse é o aspecto mais complicado, mas é o aspecto também mais interessante. Eu acho que, na verdade, podia ser realizada uma campanha de busca no interior da rede dos arquivos de Estado para estabelecer em quais fundos, em quais séries podem ser encontradas informações desse tipo, justamente sobre os fluxos migratórios e sobre também os indivíduos que poderiam e foram protagonistas dessas ondas migratórias ou poderiam ter sido. Eu vou fazer um exemplo aqui. Se trataria, por exemplo, de ver em quais arquivos de Estado se conservam ainda as séries que dizem respeito à concessão de passaporte. A concessão de passaporte, no final dos 800, quando não tinha esse turismo de massa, ela era feita, sobretudo, a quem tinha a intenção de trabalhar fora. E, então, ter o registro e a lista dos passaportes e estabelecer quais são os arquivos em nível local que ainda conservam esses documentos podem ser um dado importante. Não vou citar aqui as listas de passageiros dos navios
que transportavam esses imigrantes, porque essa é óbvia, mas ainda sobre isso seria importante perguntar com mais atenção sobre o seu significado. Os primeiros são mais fáceis, as instituições arquivísticas que poderiam ter esse senso. Isso poderia ser um projeto para desenvolvermos juntos. Estava dizendo sobre os arquivos de Estado públicos, porque eles fazem parte também do meu instituto. Nós poderíamos nos guiar para isso e pedir para os arquivos públicos para nos mostrar essas fontes. Porém, como nós aprendemos pelas pesquisas que foram feitas a partir daqui, fontes desse tipo, listas, por exemplo, de pessoas que embarcaram em direção ao Brasil no final dos anos 800, podemos encontrar também nos arquivos municipais, que podem ser feitos também por outras instituições. É muito mais complicado para estabelecer, mas aqui também poderia ser um caminho para percorrer. Então, acho que a exigência, como aqui já surgiu, como o Vitor falou e outros, o problema é, pelo menos no caso italiano, saber estabelecer com clareza e trabalhar sobre quais podem ser as fontes que podem nos dar mais informações nesse sentido e depois projetar descrições, coleções de informações e digitalizar para colocar à disposição de todos os interessados. Vou tentar ser bem rápido. Algumas coisas assim e listar algumas coisas que eu acho interessantes de falar. A primeira coisa que eu acho interessante a perspectiva de uma coisa de migração maior. Não existe, nas fontes oficiais, nos documentos oficiais, não existe uma separação de documentos referentes à imigração italiana, imigração portuguesa, imigração. E eu acho que isso é uma coisa interessante. Se você faz isso, você pode juntar mais gente, porque outras pessoas também têm interesse no mesmo tipo de documentação, e acho que seria bastante bom. Do ponto de vista político, eu acho extremamente interessante que o Brasil tenha uma postura forte e assim, assumida com relação à imigração. Nós somos um país que recebeu uma quantidade enorme de imigrantes. Eu estou falando da imigração, basicamente da imigração volitiva, daqueles que vieram porque queriam, mas a gente também recebeu uma imigração forçada de escravos, né, muito grande. Eu acho que é importante a gente ter uma postura clara e definida, como ter um trabalho sobre imigração, informar a documentação existente sobre isso, de certa forma, se manifestar politicamente como um valor a questão da imigração, e acho que todo mundo sabe que, no momento atual, em que a gente está vendo um mundo em que, muitas vezes, as pessoas estão sendo tão mal recebidas e tão mal acolhidas quando elas, por razões de guerras, etc., calamidades, impossibilidade de vida, são forçadas a migrarem, eu acho importante a gente ter um movimento de dizer, não, olha só, nós temos tudo isso e nós temos orgulho do que somos. Então, acho politicamente importante. Do ponto de vista de trabalho, eu acho o seguinte, eu acho que um trabalho desse tipo é um trabalho enorme, e é um trabalho para muito tempo. E ele podia caminhar por partes. Eu acho que a primeira parte é um pouco fazer o que o Stefano falou de ser feito na Itália, e usou uma palavra ótima, censimento. Vou até tentar falar italiano, veja. Censimento, que seria identificar os conjuntos documentais nos arquivos públicos brasileiros relativos à imigração em todos os arquivos.
Depois que se tem isso disponível, se tem isso informado, alguns vão estar organizados, alguns vão estar digitalizados, esses serão mais fáceis, outros não. Mas qualquer processo, inclusive de mudança disso, de melhoria disso, de organização e de descrição de tudo isso, e de disponibilização na web, passa, pelo primeiro momento, pela reunião da informação de tudo que se tem. Então, acho que isso era uma coisa que podia ser feita com razoável facilidade. Acho interessante que uma instituição como um Arquivo Nacional promovesse alguma coisa nesse sentido, e era importante isso. A outra coisa num portal de imigração, fosse ele de italianos ou fosse ele geral, etc., fazer uma distinção entre algumas coisas que deviam estar bem claras. Uma coisa são os documentos públicos oficiais que existem. São esses. Isso deveria estar claramente definido. Uma outra área de um portal, ou qualquer coisa semelhante quanto a isso, seria um outro tipo de coisa. É o espaço para que as pessoas possam relatar as suas experiências de pesquisa, possam incorporar cópias de seus documentos numa coleção digital, geral, sobre imigração, etc., que eu acho extremamente interessante, acho que atenderia à vontade das pessoas de partilharem sua história, mas que não deve ser confundida com a outra documentação. É diferente também, e acho que isso podia estar par e passo, como eu disse na minha palestra, eu acho que, se por acaso as pessoas querem doar os originais para uma instituição, deveriam procurar as instituições públicas, que, apesar de todas as dificuldades, e não são poucas, nas instituições públicas não são maravilhas, o Estado, aqui, em qualquer lugar, sempre é uma coisa complicada, os recursos são complicados e arquivos são instituições, embora muito importantes, que são muito lembradas em determinados momentos, mas no cotidiano são mais ou menos esquecidas diante de outras que são muito prementes, né? Então, não é que os arquivos sejam perfeitos, vão ter... Não. Mas são arquivos públicos com história, com tradição de manutenção e de abertura do acervo. Então, se eu tenho um acervo que eu vejo como perigoso, inclusive a manutenção, porque a questão do orgulho e do valor dessas coisas passa pela identificação e da relação, do estabelecimento de laços. Quando as pessoas são mais velhas, em outras gerações, a minha geração, por exemplo, a gente tinha muito contato com o avô, muito contato com pessoas mais velhas, né? E aí a história era mais fácil. Quando a gente chega para uma geração posterior, é diferente, porque o mundo foi completamente outro, as pessoas, inclusive por questões de trabalho, as crianças já ficavam nas escolas muitas vezes o dia todo, tinham pouco contato com sua própria história. E aí a relação com a própria documentação e tudo é uma coisa complicada. Então, muitas vezes, eu mesmo tive casos na família, eu acabei sendo eleito da família para reunir, eu fiquei com o arquivo fotográfico da família, porque as pessoas disseram assim para mim, olha, ninguém mais vai ter interesse, eu tenho certeza, uma tia-avó disse para mim, eu tenho certeza que eu fecho os olhos e a primeira coisa que fazem é queimar tudo isso, porque nem conhecem as pessoas. Não tem ligação, você é o único que sabe identificar na foto quem, etc. E eu acabei ficando. Então, é uma coisa complicada nesse sentido. Eu acho que, se não tem possibilidade, é interessante doar para um arquivo, né? Agora, se pode manter, então faz uma coleção virtual, isso pode ser colocado distintamente da documentação pública que está lá. Marta, Alô? Oi. Gostaria de saber se nós temos tempo para abrir para perguntas aqui. Olha, nós vamos procurar ser o mais sucinto possível, porque nosso tempo realmente acabou, ok? Então, 2 perguntas e a gente vai para o almoço. São várias dúvidas, mas eu vou tentar sintetizar. Dúvidas e
uma suposta sugestão. O objetivo, a motivação da criação do portal, qual que seria? Se é porque Minas não tem e só para ter? E vai ter o que de novo que os outros não têm? No sentido de informação, só vai fazer o upload? Foi falado da colaboração, que aí é uma sugestão minha. E eu acho que talvez, se puder, por lei, ir um pouco além, fazer uma confederação dos portais de imigração, ou o nome técnico, não sei qual seria, cada um mantendo seu nome original em cada estado, porque eu acho que facilita busca de recurso para o governo federal, não sei, é só uma sugestão. Eu acho que foi falado do caso do portal Antenat, de colaborar, eu acho que eles vão receber mais colaboração do Brasil do que eles vão poder oferecer. E essa confederação brasileira poderia juntar esforços num portal só, porque hoje, para mim que trabalho com isso, faço pesquisa, eu pesquiso em 20, então, quer dizer, eu vou ter que olhar no 21º. É só uma contribuição que eu deixo. Vou começar respondendo que esse portal é um desejo de toda a comunidade, acredito eu, né, de todos que estão aqui, de ter em Minas Gerais toda a documentação relacionada aos antepassados, né, que migraram para o Brasil, disponível na internet para pesquisas. O fato de já existir um grande projeto já há vários anos no Espírito Santo e também do portal da imigração em São Paulo e o Antenat ser também um portal de referência, nos faz não tentar iniciar o projeto do zero. E o que também nos leva a pensar nisso que você colocou, né? Como fazer para a gente poder integrar tudo isso numa base que pudesse fazer uma pesquisa única. Lembrando que o Brasil, se nós temos poucos e de forma dispersa, né, seria possível fazer isso reunindo todos no mesmo portal, mas vai depender muito das dificuldades que nós vamos enfrentar para poder fazer isso. Se isso não é uma coisa que vamos conseguir resolver agora, mas com certeza vamos estar trabalhando com todas as hipóteses nesse momento, que é o momento de levantar informações. E principalmente tendo mais de 1000 horas de conversa, não é, Silmar? Além das 7. Certamente, muitas horas de conversa. Eu só queria complementar, quando, no ano passado ainda, o Stanley visitou a gente no Arquivo Público, houve um contato com o Arquivo Público para estudar essa viabilidade desse projeto, né? E achei assim, muito interessante, né? Assim, até a gente agradecer muito pelo contato, pelo interesse. E eu fui convidado para Salt Lake, nessa Roots Web, e para conhecer o trabalho deles lá. Já fui também com essa ideia, né, de como a gente poderia obter um apoio também em nível internacional e da experiência que tem o Family Search nesse sentido, né? Eu acho que eu estou aqui, eu tive contato ontem com eles de novo, né? Estou em contato, eu tenho até uma autorização em dizer que eles estão muito interessados em participar de um projeto desse e nesse portal. Eles estão muito interessados, querem acompanhar, e vendo também a experiência do portal Antenat, né? Que é um portal onde todas as reproduções foram feitas pela igreja, pela Family Search, né? Existe uma relação, ou seja, todos os documentos foram feitos pela Family Search, mas o portal é Antenat. Esse desenho a gente pode articular aqui da mesma forma. Nós podemos criar um portal, né, colocar essa proposta, onde a gente tem esse vínculo diretamente também com a Family Search. Para quê? Exatamente pela longevidade do projeto, a minha preocupação é isso. E onde guardar essas informações? Eu acho assim, existem todos os parceiros, os focos principais, os acervos principais são dos arquivos. Nós precisamos conversar com o Arquivo Nacional, precisamos conversar com a Antenat, com a Itália, nesse sentido. A Espanha também está fazendo todo o projeto que foi feito na Itália, a Espanha também está fazendo toda essa reprodução de documentos, e estabelecer em que nível a gente faz essa parceria e como a gente quer trabalhar, né? Inicialmente, a gente fazendo aquele trabalho de formiguinha, começando aqui
juntando aqui o que nós temos do Espírito Santo com Minas, e começar a trabalhar com 5, 10 pessoas, e depois a gente ir pensando em ampliar. Mas a discussão ela já tem que ser feita nesse nível, juntando as entidades arquivistas, Arquivo Nacional, podemos já inserir imediatamente Family Search, inclusive outros estados do Brasil que têm grande interesse nessa parceria. Então, existe essa possibilidade. Última pergunta e rápida. Só mencionar que no Antenat foi feito convênio com Family Search. Não, eu fico em pé porque eu sou mais rápido, né? Sou mais veloz em pé. Eu acho que todos nós ficamos encantados e fascinados com as ideias que vocês expuseram aí, né? A minha questão é o seguinte, eu gostaria de sair daqui com um acordo entre os vários participantes dessas várias instituições de como implementar isso. Porque segunda-feira nós voltamos exatamente para o dia normal das correrias da vida. E eu gostaria que esse 8º seminário saísse um acordo de Belo Horizonte para integrar os vários museus, os vários arquivos, exatamente na promoção da imigração, olhando, digamos, as várias perspectivas, quer dizer, as várias nacionalidades e as várias etnias, né? Claro, como aqui surgiu a partir da imigração italiana, a gente daria ênfase, eu começaria para aí, mas prevendo exatamente um aprofundamento e uma abrangência maior. Acho que você tocou bem no assunto. Quando a gente fala em imigração, parece que é uma coisa, a gente está falando de imigração italiana, né? Quando nós começamos a fazer o projeto no Espírito Santo, você não vai fazer dos alemães? Aí tivemos que fazer dos alemães, vieram juntos os suíços, os holandeses, ou seja, todas as etnias. Embora, como foi bem utilizado aqui o termo imigração forçada, os escravos, os negros, nós não temos os nomes. Mas quando a gente inicia a fazer um projeto desse, a gente amplia para um projeto de genealogia, não é mais um projeto de imigração, não é mais um projeto de imigração italiana ou só de imigrantes, ele amplia para toda a população. Porque, de certa forma, cada brasileiro tem uma ramificação com algum antepassado, que seja ele português, que seja espanhol, que seja italiano, ou que seja da África, ou seja, das diversas nacionalidades. Então, com certeza, é um projeto muito inclusivo, né? Não dá para dizer que vai ser de imigração italiana ou só de imigração, porque, como eu já disse, só para fazer um resumo aqui, é um processo que vai integrar a participação dos diversos atores, independente da cor, independente da sua origem, porque são diversas as origens. Ok? Bom, nós vamos encerrar por aqui essa participação na manhã de hoje e pedir a todos que fiquem de olho no relógio, porque a gente vai começar pontualmente às 14 horas, com a apresentação dos trabalhos sobre o tema Os Italianos e o Desenvolvimento Socioeconômico e Cultural de Minas Gerais. Só uma informação, a título de pura curiosidade, eu fiquei sabendo que, na década de 40, a maioria dos homens do Espírito Santo casava com as mineiras. Então, essa história é velha. Obrigada, gente. 2 horas, tá?